Para a Copa do Mundo de 2026, a FIFA anunciou uma das maiores mudanças da história do campeonato, que foi o aumento do número de seleções participantes de 32 para 48. E muitas pessoas foram contra isso, dizendo que a qualidade dos jogos ia diminuir, que ia banalizar a quantidade de vagas nas eliminatórias. Inclusive, a UEFA foi muito contra por conta do aumento do número de jogos. Agora uma seleção que chega até a final vai precisar fazer 8 partidas. Isso impactaria diretamente as férias dos jogadores no calendário europeu. Agora, por outro lado, muitas pessoas gostaram dessa mudança pela quantidade de países diferentes que poderiam ter oportunidade de se classificar para a Copa do Mundo, e principalmente as federações desses países ficaram muito felizes com as mudanças, porque isso poderia ajudar países que sempre bateram na trave, mas nunca conseguiram de fato se classificar para a Copa do Mundo. E um dos casos mais famosos que a gente tem disso é o do Uzbequistão, que sempre morria na praia, ficando a uma posição de se classificar para todas as Copas. E quando eu falo uma posição, é realmente uma posição, como segundo lugar no grupo D das eliminatórias de 2022 ou quarto lugar no grupo A das eliminatórias de 2014. Eles sempre ficavam a uma posição do que eles precisavam para se classificar para a Copa do Mundo ou pelo menos disputar a repescagem asiática. Só que agora eles finalmente conseguiram se classificar para sua primeira Copa do Mundo na história. Isso abre muitas portas para outros países que viviam situações semelhantes ou de que nem imaginavam que poderiam jogar uma Copa do Mundo um dia, como a seleção da Jordânia também nas eliminatórias asiáticas, mas principalmente um país que muita gente nem conhecia antes dessas eliminatórias, a ilha de Curaçao, que curiosamente está mais perto aqui da América do Sul, inclusive, do que da América do Norte e do Caribe. E essa pequena ilha que fica ali do lado da Venezuela pode, de forma surpreendente, se classificar para sua primeira Copa do Mundo por conta de uma decisão extremamente inteligente da federação que permitiu a seleção de Curaçao dar um salto gigantesco de qualidade nos últimos 10 anos. Além disso, a próxima Copa do Mundo vai ser a primeira da história realizada em 3 países diferentes: Estados Unidos, Canadá e México. Isso faz com que os principais concorrentes de Curaçao nas eliminatórias de CONCACAF já tenham uma vaga garantida como anfitriões, o que então aumenta ainda mais essa chance de países pouco tradicionais como a própria ilha de Curaçao a realizar o seu maior sonho esportivo no futebol, uma vaga na Copa do Mundo. Isso faz parecer que o destino tá do lado deles. Os 3 principais times da América do Norte não estão jogando as eliminatórias, você tem um aumento no número de vagas, faz parecer que é muito fácil esse trabalho deles. Mas a verdade é que essa seleção já enfrentou muitas crises e muitas dificuldades que quase acabaram com o futebol no país, até que a seleção pudesse se tornar competitiva como é nos dias de hoje. E para começar, a gente precisa entender um pouco como surgiu a seleção de futebol de Curaçao. E ela tem uma história bem interessante que está diretamente ligada ao passado colonial da ilha e as mudanças políticas que foram acontecendo no Caribe ao longo do século XX. E para a gente se ambientar em toda essa história, a gente precisa voltar no tempo exatamente para entender a história das Antilhas Neerlandesas. O futebol chegou na ilha de fato no finalzinho do século XIX, no começo do século XX, trazido por marinheiros, trabalhadores e estudantes holandeses que iam para a ilha, que era um ponto estratégico de refinamento de petróleo no Caribe. E com isso o esporte foi se popularizando, e ali nos anos de 1920 começaram a surgir os primeiros clubes de futebol a partir das fábricas, das escolas, da Universidade de Curaçao. E com isso, em 1921, a Federação de Futebol de Curaçao foi fundada para organizar um campeonato nacional, mesmo que ainda completamente amador, pelo menos para que tivesse um propósito pelo qual os clubes jogassem. E com isso não demorou muito para que uma seleção de Curaçao fosse formada lá na década de 1930. E em 1932 eles aplicaram e foram aprovados pela FIFA para se tornarem uma federação membro, se tornando uma das primeiras do Caribe a conseguir esse feito. O que fez com que eles passassem a disputar competições locais contra outras ilhas ou com países aqui da América do Sul como o Suriname. E tudo parecia estar indo bem para que Curaçao fosse mais uma das várias federações de futebol que foram surgindo ao longo do século XX, mas seguindo um caminho da irrelevância. Assim como existem várias federações, vários países que você provavelmente nem lembra que existem, Curaçao estava traçando esse caminho. Até que aconteceu um ponto ali na história que mudou Curaçao para sempre. Especificamente em 1954, quando o Reino dos Países Baixos, que a gente conhece aqui como a Holanda, decidiu unificar todas as suas ilhas que ainda eram tratadas com o status de colônia, como era o caso de Curaçao, apesar de uma liberdade administrativa que eles tinham, dentro das Antilhas Neerlandesas, que seria uma entidade política que ia unificar todas essas ilhas,
para transformar elas em um único país constituinte do Reino dos Países Baixos. Isso significa então que junto com eles a seleção que antes representava Curaçao passou a ser a Seleção das Antilhas Neerlandesas. E durante esse período eles competiram sobre esse nome em torneios da CONCACAF e nas eliminatórias da Copa do Mundo, chegando inclusive a ter o seu melhor resultado esportivo com 2 terceiros lugares na Copa Ouro da CONCACAF de 1963 e 1967. E assim foi por muitos anos. As Antilhas Neerlandesas, que faziam parte do Reino dos Países Baixos, competiam sobre essa bandeira de forma independente e sem muita relevância no cenário mundial do futebol. Isso até 2010, quando as Antilhas Neerlandesas foram oficialmente encerradas e cada uma das ilhas voltou a ter seu status administrativo próprio. E com isso, o futebol de Curaçao voltou a ser representado pela sua seleção nacional de Curaçao e pela Federação de Curaçao, que herdou inclusive a filiação da FIFA e da CONCACAF da antiga seleção das Antilhas Neerlandesas, o que significa então que na prática Curaçao é considerado pela FIFA como a sucessora oficial das Antilhas Neerlandesas no futebol internacional, recebendo então os méritos das terceiras colocações na Copa Ouro da CONCACAF. E isso não necessariamente era um ponto positivo, porque você está falando de um país que se acostumou há tanto tempo a ter sua seleção representada por vários jogadores de várias ilhas diferentes, agora sendo obrigado a escolher jogadores de uma de todas essas ilhas. E fica ainda pior quando a gente considera que o país tem apenas 155 mil habitantes, aproximadamente 25 mil a mais que a minha cidade de Valinhos, em São Paulo. Então é basicamente como se a gente aqui tentasse montar uma seleção de jogadores e buscasse se classificar para a Copa do Mundo. E o buraco pode ficar mais embaixo quando a gente considera que o esporte mais popular do país, assim como em várias das ilhas do Caribe, é o beisebol, com a ilha já tendo exportado ao todo, desde a sua independência, 17 jogadores para a MLB, que é a principal liga de beisebol dos Estados Unidos. O futebol então ocupa sua segunda posição em popularidade num país de 155 mil pessoas. Não é o ideal para você montar uma seleção competitiva. Agora, mesmo não sendo o principal, ainda assim o futebol sempre teve o seu espaço na ilha de Curaçao. Como eu falei, o futebol foi introduzido por trabalhadores e estudantes que vieram da Holanda para trabalhar ou estudar na ilha, então os clubes que foram formados eram muito mais amadores e recreativos do que de fato algo profissional. E a verdade é que isso pouco evoluiu desde aquela época. O campeonato local, que é a Liga MSB, é considerado hoje semi-profissional. Os atletas não trabalham diretamente com o futebol, eles têm outros empregos e no final de semana botam uma chuteira e vão lá representar os seus clubes. Os nomes mais tradicionais da ilha são o CSD Barber, RKSV Schepenhauvel e Young Holland. Além disso, os estádios lá são pequenos, mas até que costumam receber um bom público, e os jogos têm esse clima bem familiar porque praticamente todo mundo se conhece quando tá jogando as partidas. O futebol ainda assim faz parte importante na cultura da ilha, é uma das principais formas de lazer da população, ao lado do beisebol e das praias paradisíacas e hiperinflacionadas que você pode viajar pra lá, mas quando você já mora lá, talvez esse último ponto não seja tão relevante pra te chamar a atenção. Agora, uma curiosidade que pouca gente sabe também é que o Brasil tem um papel importante no desenvolvimento do futebol de Curaçao, isso porque em 1959 o governo do país pagou por um amistoso pro Santos do Pelé ir jogar lá na ilha, e em 1981 foi a vez do Corinthians do Sócrates também ir fazer um amistoso por lá. Isso fez, curiosamente, com que a população de Curaçao desenvolvesse um carinho muito grande pelo Brasil, sendo uma das principais seleções que eles costumam torcer durante a Copa do Mundo. Outro motivo pelo qual eu gosto muito de Curaçao e torço para eles se classificarem para a Copa. Agora, apesar de tudo isso, a gente ainda tá falando de uma seleção irrelevante no cenário mundial. O grande feito deles por muitos anos foram aquelas terceiras colocações na Copa Ouro CONCACAF ou uma goleada que eles tiveram por 10-0 sobre os rivais de Granada. Resultados que na prática mal chamam atenção fora do Caribe. Mas isso começou a mudar nos últimos anos, especialmente em 2015, quando Patrick Kluivert, aquele mesmo ídolo do futebol holandês, chegou como técnico de Curaçao em 2015. Não tinha só um conhecimento técnico avançado, mas também uma grande influência sobre os jogadores de futebol na Holanda. E ele conseguiu convencer vários nomes que atuavam na Eredivisie e em outros campeonatos europeus que não tinham chance de jogar pela seleção principal da Holanda e tinham alguma ascendência da ilha de Curaçao a se juntar para o projeto, a trocarem de nacionalidade e passarem a atuar pela seleção da ilha. Isso incluiu alguns nomes extremamente importantes da história da seleção de Curaçao, como Leandro Bacuná, Cuco Martina e Eloy Room, que são jogadores que tiveram passagens por ligas de ponta no futebol europeu. E esses
estratégia trouxe um salto de qualidade impressionante, porque os novos convocados trouxeram uma experiência tática, um preparo físico, uma vivência de alto nível que faltava no elenco de antes. E já dessa forma, eles conseguiram a sua maior conquista em pouco tempo, vencendo a Copa do Caribe de 2017. E foi nesse momento que a Federação de Curaçao entendeu a importância dessa estratégia e passou a investir pesado na repatriação de atletas com descendência da ilha. E aos poucos a seleção de Curaçao foi se tornando muito mais forte, capaz de competir de igual para igual com outros nomes mais tradicionais da CONCACAF, como Honduras, Jamaica, Panamá, inclusive conseguindo voltar a se classificar para a Copa Ouro da CONCACAF, onde na edição de 2025 eles caíram no grupo B, ficando em terceiro lugar, conquistando um empate com El Salvador e um empate milagroso com gols 94 minutos de partida contra a seleção do Canadá. Além disso, eles ficaram por 3 temporadas seguidas na primeira divisão da Liga das Nações da CONCACAF, que segue um modelo parecido com a Liga das Nações Europeias, caindo para a segunda divisão na temporada de 24-25, mas já retornando para a temporada do ano que vem. Porém, mesmo com essa evolução notável que eles tiveram nos últimos anos, com essa estratégia de repatriação de jogadores, eles ainda assim falharam em se classificar nas Copas do Mundo de 2018 e 2022. Nas eliminatórias de 2018, eles não conseguiram nem chegar na fase de grupos, e apesar de terem vencido as seleções de Montserrat e de Cuba na fase de mata-mata, na última rodada do mata-mata eles foram eliminados por El Salvador por 2-0. Já na Copa do Mundo de 2018, que teve um formato diferente, tendo fase de grupos desde o início, eles conseguiram liderar o grupo C com Guatemala, Cuba, Ilhas Virgens Britânicas e São Vicente e Granadinas, se classificando para a próxima fase, onde eles enfrentaram a seleção do Panamá e acabaram perdendo por 2-1 no agregado e não foram para o octagonal final. E para piorar toda essa situação, enquanto a seleção estava se preparando para disputar as eliminatórias para a Copa de 2022, teve uma grave crise política na Federação de Futebol do país, com o então presidente da federação, Ramiro Griffith, sofrendo muita pressão e com o cargo dele tendo muitas disputas políticas internas. A principal crítica que tinha na sua gestão era a falta de regulação de questões eleitorais, além do suposto gasto excessivo de dinheiro durante a sua gestão, incluindo a troca constante de treinadores da seleção. E com uma situação tão complexa, ele foi obrigado a renunciar ao cargo em agosto de 2024, com a FIFA inclusive tendo que realizar uma intervenção no futebol do país até garantir que um novo presidente fosse eleito de acordo com o devido processo legal. Foi então que em abril de 2024, Gilbert Martina foi eleito presidente da Federação de Curaçao, buscando restabelecer a confiança e modernizar o futebol no país. E, de certa forma, ele vem conseguindo fazer isso, com o Curaçao tendo a sua melhor participação em uma eliminatória na história da seleção. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a seleção de Curaçao tem chances reais de se classificar para a Copa do Mundo de 2026. E se isso se concretizar, não vai ser só a primeira vez que eles vão conseguir se classificar, mas também vai entrar no livro dos recordes como o menor país da história a se classificar para uma Copa do Mundo. Em junho de 2025, o Curaçao terminou na liderança do grupo C das eliminatórias, avançando para a fase final, onde você tem um formato de 3 grupos de 4 seleções, com os 3 primeiros colocados de cada grupo garantindo vaga direta no torneio. Além disso, as 2 melhores seleções em segundo lugar vão ter oportunidade de disputar a repescagem intercontinental. E atualmente o Curaçao ocupa a segunda posição no difícil grupo B com 4 pontos, depois de vencer as Bermudas por 3-2 num jogo muito emocionante e empatar com Trinidad e Tobago. E eles vão ter o seu maior desafio na próxima data FIFA no confronto direto contra a Jamaica pela liderança do grupo. E caso eles consigam essa vitória, caso eles consigam puxar esse resultado e assumir a primeira colocação, isso vai colocar eles com a faca e o queijo na mão para conseguir se classificar para sua primeira Copa do Mundo na história. E essa primeira classificação de Curaçao é algo que transcende o esporte. Com essa mistura que eles têm de talentos locais e essas revelações da diáspora, o Curaçao está se aproximando da possibilidade de, pela primeira vez, conseguir se classificar para uma Copa do Mundo. A gente está falando de uma seleção que há poucos anos ainda era vista como coadjuvante nas eliminatórias da CONCACAF, mas esse trabalho de renovação e a presença dos jogadores espalhados por ligas europeias transformaram a equipe em uma das forças mais interessantes do continente central e norte-americano. Se essa vaga eventualmente vier, vai ser um feito gigantesco por uma nação de um pouco mais de 150 mil habitantes, que vai deixar de ser só mais um ponto no mapa para se tornar parte do maior evento esportivo do planeta.
E assim, Curaçao vem mostrando pro mundo que, mesmo sendo uma pequena ilha no Caribe, ela pode sonhar grande dentro do futebol. Depois de crises políticas, estratégias ousadas e até uma influência brasileira, o país vive hoje a sua maior oportunidade de marcar presença em uma Copa do Mundo. Se eles vão conseguir isso ou não, só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa, a história de Curaçao já inspira e já prova que no futebol até mesmo os menores podem sonhar com os maiores palcos do planeta. Mas aí tá, como a seleção de Curaçao pode de forma surpreendente se classificar para a Copa do Mundo. Eu quero saber a sua opinião, como sempre, o que você acha de toda essa história, o que você pensa sobre Curaçao e a possibilidade deles se classificarem para a Copa do Mundo. Então não esquece de escrever aí nos comentários que eu quero saber o que você tem a dizer. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui para vocês. Quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.